Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês, compartilhando de conteúdo bíblico cristão sobre criação e formação de filhos. Meu nome é Andressa Oliveira, eu tenho tido o privilégio de estar à frente da Escola Ecoprime nos últimos 10 anos e essas lives que nós fazemos toda semana é com o intuito de ajudar famílias a exercer a sua missão na criação e na formação dos seus filhos. E hoje nós estaremos conversando sobre educação cristã. É papel da igreja, da família ou da escola? A gente fez até uma pesquisa essa semana sobre o que é que as pessoas entendiam quanto educação cristã e a gente vai estar compartilhando aqui com vocês logo mais. E a gente está recebendo hoje o pastor Rodrigo Mocelin para que a gente possa ter essa conversa sobre esse assunto. Gente, enquanto a gente vai esperando o pessoal ir chegar, aperta o aviãozinho, chama mais pessoas para que a gente possa estar aí com um grupo legal de pessoas conversando sobre esse assunto, conversando sobre a importância da educação cristã. Laura, Lúcio, boa noite. Nilton, boa noite. Paloma, Rebeca, Pedro, Bruna, Sabrina, Jaira, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Wellington, sejam bem-vindos. Jefferson, Sabrina, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai... Assim que a gente começar a live, a gente vai estar fechando a caixinha de pergunta. E aí, se você tiver alguma pergunta para enviar pra gente, manda lá eu vou estar desativando os comentários. Se você tiver alguma pergunta, manda na caixinha de pergunta. Tá joia? Vou ver aqui se o pastor Rodrigo ainda não chegou. Vamos esperar mais um pouquinho para começar. E chama aí a galera para a gente poder estar conversando hoje sobre educação cristã. De quem é a responsabilidade? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da família, né? No mundo onde tem havido tanta dificuldade de nós muitas vezes expressarmos, né, aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós cremos, né? Como se dá essa educação dentro do âmbito da escola, por exemplo? Quais são os direitos e deveres da família em relação à educação? E como é que a família, né? Qual é o entendimento bíblico? Lembrando que a gente não está aqui para falar sobre o que é que o pastor Rodrigo Mocelin acha, sobre o que é que a Andressa acha, mas a gente está aqui para trazer esse assunto a partir de uma cosmovisão bíblica sobre educação cristã. Olá, Thaís, boa noite, que bom te ver por aqui. Carlinhos, Gemima, Juliana, boa noite. Diogo, Sara, bem-vindos. Leandro, Natália, JP, André, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime, onde a gente vai estar conversando sobre educação cristã, papel da escola, da família ou da igreja. Olá, boa noite, que coisa boa! Estaremos daqui a pouquinho, nesse mês passa logo, a gente vai estar aí recebendo Theo e todos os outros alunos de volta. Olá, Cleide, Davi, Aristeu, João, sejam todos bem-vindos. E a gente vai estar conversando hoje sobre educação cristã. Se você tiver alguma pergunta para mandar pra gente, manda aqui na caixinha de perguntas. A gente vai estar desativando os comentários já, para que a gente possa ter uma live mais tranquila e para que a gente não tenha intercorrências ou a gente não desvie a nossa atenção desse assunto que é tão importante que a gente precisa entender. De forma geral, a gente se fala pouco, né, dentro das igrejas em relação à educação cristã ou à educação de forma geral. Poucas pessoas falam sobre isso e a gente convidou hoje o pastor Rodrigo Mocelin porque ele, de uma certa forma, ele tem atuado e falado muito sobre esse conteúdo de educação nas redes
e é um assunto extremamente importante que nós cristãos precisamos conversar, precisamos tratar, precisamos entender à luz da Bíblia o que significa a educação cristã, qual é o meu papel quanto pai, qual é o papel da igreja e qual é o papel da escola. Passar aqui uma mensagem para o pastor Rodrigo, ver se aconteceu alguma coisa. Mesmo quando... Olá, Samuel, Eduardo, boa noite. Ana, boa noite. Olá, gente. Olá, Ana. Boa noite. Espera aí um pouquinho para o pastor chegar. Mandei aqui mensagem para ele no iPad para a gente poder ver. Deixa eu ver aqui, checar novamente se... Oi, Paloma perguntou se a escola Ecoprime é cristã protestante. Sim, Paloma, nós seguimos uma linha do cristianismo protestante, né? Nós somos. Mas seguimos a partir de uma cosmovisão bíblica cristã, seguimos a partir da Bíblia, né? Que é a nossa regra de fé e prática. E guia não só as nossas redes, né? O Instagram e o Facebook, mas guia também a nossa prática pedagógica, a forma como a gente lida com os assuntos, de todos os assuntos, a forma como a gente lida também com as famílias. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho, tanto é que o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, ele surgiu justamente com esse intuito de trazer um conteúdo para famílias cristãs a respeito de criação de filhos. Hoje em dia, com as redes e com a internet de forma geral, a gente tem uma gama de possibilidades e de locais onde a gente pode encontrar informação sobre tudo, né? E isso acontece também em relação à criação de filhos. E muitas vezes a gente fica perdido com tanta informação. E o nosso chamado é que a gente olhe para as Escrituras, olhe para a Palavra de Deus, encontre ali a verdade e estratégias para que a gente possa conduzir os nossos filhos a Deus, para que a gente possa criar e educar os nossos filhos. Muita gente diz que não existe manual para criar filhos, mas a gente crê que existe sim, e esse manual é a palavra de Deus. Então lá a gente pode encontrar princípios gerais, norteadores das nossas ações rotineiras, né, diárias, a forma como eu vou lidar com meu filho no dia a dia, como eu vou lidar com a indisciplina, como eu vou lidar com a desobediência, como eu vou lidar com o desrespeito, por exemplo. Então, a Bíblia, ela traz toda essa orientação, né? Como lidar com filhos e o casamento, o que é que vem primeiro, como a gente lidar com isso. Então, tudo isso a gente encontra na Bíblia, né? Então, a Bíblia é o nosso manual. Inclusive, se você não se inscreveu ainda no Centro de Treinamento de Pais para Pais Cristãos, né? Eu quero te fazer esse convite para acessar a nossa página, apertar lá no Linktree, para fazer a sua inscrição e garantir a tua vaga. Dia 18 de setembro vai acontecer o dia inteiro de imersão presencial com o pastor Ted Tripp e Margie Tripp. Se vocês não conhecem, eles são autores do livro Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. E a gente vai estar durante esse dia inteiro trazendo estratégias práticas para as famílias, para que nós possamos pastorear o coração dos nossos filhos, instruindo os nossos filhos, não de acordo com achismos, mas de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então se inscreve, é um evento sem fins lucrativos, a gente já tem feito esses eventos há muito tempo, mas o Centro para Pais Cristãos aconteceu primeiramente o ano passado e esse ano está na segunda edição. O ano passado foi uma bênção e nós queremos impactar esse ano o maior número
de famílias possíveis. E queremos ver você lá. Pastor, vamos lá, deixa eu chamar aqui, convidar o pastor Rodrigo, que já está aqui com a gente. Esperar ele entrar. Olá, pastor! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Benção. Que coisa boa, prazer recebê-lo. Ajeitar aqui, porque tá aparecendo minha cabeça cortada. Pronto, agora deu. Prazer recebê-lo, viu, aqui na live da nossa escola. Semanalmente a gente faz lives, né, trazendo conteúdo para famílias cristãs. A gente entendeu, depois de algum tempo, que o nosso papel está atrelado ao papel das famílias, né, que quando Deus chama as famílias para conduzir seus filhos a Deus e as famílias escolhem a escola, a gente acaba sendo ali co-participante desse processo. Desde então, a gente tem feito vários eventos, lives, né, com o intuito de trazer essa perspectiva cristã sobre criação de filhos, sobre educação para as famílias da nossa escola, para as famílias que estão alinhadas com a nossa cosmovisão. E estamos aqui para conversar sobre educação cristã, né, que é um assunto tão importante. E aí, antes de eu seguir, queria me apresentar, né? Eu sou Andressa Oliveira, eu tenho estado à frente da escola, eu fundei a escola, e estamos já aí no 11º ano, para a glória de Deus. Que E bênção. sou mãe de 4 filhos. E... Natan, pequenininho, né? E Diego, Cauã e Aimee. E a maternidade acabou gerando, né? Foi o início da escola. Então, tá tudo meio misturado ali. Diretora, maternidade, mãe e tudo mais. Mas, pastor, me fale um pouquinho, se apresente, né? Para o pessoal aí que ainda não lhe conhece, para que a gente possa seguir. Ok, eu sou Rodrigo Mocelin, eu sou pastor de linha reformada, tenho 4 filhos, o quarto está no forno. Eita, que bênção! E eu pratico homeschooling com os meus filhos, em primeiro lugar porque aqui nem tem, viu, colégio cristão, como eu sempre falo, Lutero dizia, não envie seus filhos a colégios, a escolas em que as escrituras não reinam. Então eu sempre falo isso, né? Ou colégio cristão ou homeschooling. Para mim não há outra alternativa. Então pratico homeschooling com os meus filhos e moro aqui em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. E é isso. E torço pro Palmeiras. Importante, né? Muito bom, pastor. Bom recebê-lo aqui. E eu não vou, né, enrolar muito. A gente vai falar sobre educação cristã e sobre... Andressa, só uma pergunta. Desculpa, você está em qual cidade? Recife. Na verdade, eu estou em Camaragibe, que faz parte da região metropolitana de Recife, mas é um pouquinho mais afastado. É uma área rural. Entendi. Né? Fica dentro dessa área de Recife. Entendi. Então, a gente vai falando sobre educação cristã. E aí a gente abriu uma caixinha de perguntas essa semana para entender um pouquinho o que as pessoas entendiam sobre educação cristã. Né? E uma coisa interessante é que, apesar de antigamente, né, onde se abria uma igreja, tinha uma escola do lado, né? E a gente perdeu muito dessa prática. E pior, nas igrejas se fala muito pouco sobre educação ou sobre a importância de uma educação cristã, né, de forma geral. E aí a gente abriu essa caixinha de pergunta para entender o que as pessoas entendiam sobre a educação cristã. E eu queria, se a gente começar, dar uma lida para a gente poder ter uma noção do entendimento das pessoas. Vanessa Ferraz respondeu que educação cristã para ela é viver a palavra para ensinar. Jaqueline colocou que reconhecer Cristo como centro de todas as coisas. Rafaela Galindo disse que educação cristã é a salvação para a próxima geração. Beta Cavalcante disse que uma educação com cosmovisão cristã. Jaide Nava disse que a educação cristã é criar nossos filhos à luz da palavra de Deus. Carolina Nascimento disse que seria uma educação norteada inteiramente pela palavra de Deus. Laura César colocou que era uma educação alinhada com os princípios bíblicos. Mariana colocou que criar...
Acho que aqui eu repeti. Pronto, acho que é isso. Tinham mais algumas perguntas, mas aqui eu não consegui pegar. Eu acabei copiando 2 vezes a outra página. Mas bem, então é mais ou menos isso. E aí, a partir, né, desse entendimento aqui, vamos seguir a nossa live. Pastor, eu queria já começar com a pergunta-tema, que é: educação cristã é papel da família, igreja ou escola? Boa. Primeiro, vou tentar dar um passo atrás e responder, né? O que seria educação? Até para a gente designar, Perfeito. né, de quem é essa função, se é compartilhada. Então, eu defino as palavras, essa definição é minha, mas é óbvio que eu acho que é uma definição até clássica, histórica. Educação é a busca pela verdade que vai tornar você um homem completo. Essa é uma definição que eu tenho de educação. Se educação é a busca pela verdade, em primeiro lugar, você vê na Bíblia Deus falando para os pais. Ensine o seu filho. Então, em primeiro lugar, é uma função dos pais. Ensinar a comunicar essa verdade, que, em primeiro lugar, é óbvio, ela está retratada ali na Escritura. Então, os pais têm essa função primordial. Depois você também vê Paulo no Novo Testamento falando: a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Se a educação é a busca pela verdade, então a igreja tem um papel fundamental também ao transmitir a verdade para esses pais, que aí então vão transmitir para os seus filhos em casa. E nessa perspectiva, a escola, ela não pode então pregar a mentira, ensinar a mentira. Ou seja, então você englobaria ali os três, né, na minha opinião. Os pais, é dever dos pais ensinar e transmitir a verdade, da igreja e da escola, nesse sentido. Nesse sentido, esse é o motivo pelo qual, não tendo escola cristã aqui na minha região, quer dizer, até tem, mas, enfim, não é boa, eu falei, não tem como, porque se para mim educação é a verdade, eu ensino para o meu filho que Deus criou todas as coisas. Aí eu pago para um professor dizer para o meu filho que nós viemos da evolução. Então, para mim, não fazia sentido. Não fazia sentido algum, que nós evoluímos. Então, esses pressupostos, para mim, são mentirosos. Então, ou seja, para mim, é função, em primeiro lugar, da família, em primeiro lugar, dos pais, é função da igreja transmitir essa verdade. A pessoa ela precisa, um cristão, ele tem que frequentar uma igreja, como Paulo falou, que é coluna e baluarte da verdade. As igrejas hoje, elas se transformaram num spa de domingo à noite, num lugar de entretenimento, para que as pessoas se sintam bem para aguentar a semana. Você nota isso até como que os pastores evangelizam. Olha como que eles evangelizam. Tem aqueles mais da teologia da prosperidade, que a gente chama, que é aqueles que dizem assim: venham e vocês, a pobreza, a miséria, vocês vão sair disso. Então você nota que tem uma relação com dinheiro. Aí você tem os pastores mais modernos, que eles estão mais preocupados não com a miséria do bolso da pessoa, mas a miséria em relação à sua autoestima. São os pastores mais modernos. E aí é só uma mensagem relacionada às emoções, de erguer a autoestima da pessoa. Mas quando os discípulos começaram a pregar, eles eram testemunhas. Testemunhas do quê? O que eles testemunhavam? Hoje essa palavra é utilizada muitas vezes na igreja assim, né? Olha, o irmão vai contar um testemunho. Como assim? Eu estava triste, mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida se transformou. Isso é maravilhoso. Mas a palavra testemunha ali tinha outro contexto. É o mesmo termo que a gente usa num contexto jurídico. É alguém que viu alguma coisa. Assim, os apóstolos, quando eles testemunhavam, eles argumentavam em torno da verdade. Eles diziam: converta-se a Jesus porque ele é verdade. Eles não diziam: venham para Jesus que eu garanto a vocês um sucesso. Eu garanto a vocês estabilidade emocional. Ainda que isso é verdade, mas imagine o seguinte: aqueles cristãos, eles foram decapitados, eles foram cerrados ao meio. Então, qual era a firma? Por que aquelas pessoas se convertiam? Não é porque, olha, venha à igreja que aqui há estacionamento. Aqui há um lugar próprio para os seus filhos. Você imagina um cristão naquela época que podia ser degolado, decapitado, levado ao Coliseu Romano, convidando alguém assim: gente, vamos para a igreja. Na minha igreja tem um grupo de mulheres, é muito legal, tem estacionamento, tem isso, tem aquilo. Não era isso que atraía as pessoas, porque elas sabiam que elas podiam morrer à noite. Imagina isso. Vamos para aquela igreja lá? Olha, a gente pode morrer à noite, mas tem uma canjiquinha lá tão gostosa. Misericórdia. Sabe?
Sabe, eles têm a dona Joana, ela tem ela é tão receptiva com a gente, ela faz um bolo. A gente pode morrer à noite. Não, era a busca pela verdade. É porque o Sendo, culto hoje virou centrado no homem, né? Eu vou para a igreja e é, digo assim, ah, não me senti muito bem naquela igreja, não. Ela não, né? Assim, o culto exato. não me agradou, não. Como se o culto precisasse agradar a gente, não a Deus, né? Exatamente, exatamente. Então, essa perspectiva que é vista também em relação até às escolas. As escolas vieram para suprir a demanda dos pais, que querem apenas se preocupar em passar no vestibular. Não estão preocupados com a verdade. E tem uma história que eu gosto de contar, que é um professor, ele estava para ser contratado numa escola, ele acreditava no criacionismo, e aí ele, com medo de perder o emprego, perguntaram para ele, o que você acredita? Criacionismo ou na teoria da evolução? Aí ele, eu posso ensinar os dois. Tipo, a ideia é, eu estou preocupado com o emprego, eu não estou preocupado com a verdade. Então, tendo essa concepção de que a educação começa assim, é a busca da verdade, ela é função, em primeiro lugar, dos pais, compartilhada com a igreja, porque a igreja vai transmitir essa verdade. Tanto é que em Israel, o templo, o tabernáculo, ele estava no centro, e as 12 tribos ficavam ao redor. Cada tribos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. A igreja era o centro. A comunidade, tudo partia dali. Inclusive as escolas, a formação, tudo partia da igreja. Então, por isso que é fundamental que a pessoa entenda, educação é a busca da verdade. Educação não é apenas eu arranjar um colégio cristão, porque eu acho que esse aqui é o que vai possibilitar uma chance maior de meu filho passar no vestibular. E já está errado, porque ele partiu de uma premissa errada. Não há como você ter uma educação verdadeira se você já tem uma premissa errada. Então, nessa perspectiva de que educação é a busca pela verdade, os pais são os primeiros a ensinar isso, como a Bíblia declara. A igreja e a escola deve reafirmar esses valores que os pais acreditam que receberam da Bíblia, como você já estava falando ali no começo, né? A Bíblia é a regra de fé que norteia todas as coisas, como Susan Bauer dizia, que os classicistas, na Idade Média, eles diziam a teologia é central. Por quê? Porque é dela que surgem todos os outros conhecimentos. Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sendo assim, como nós podemos enviar nossos filhos a colégios que odeiam a Deus? Não faz sentido algum. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como podemos obter conhecimento real num lugar, numa escola, que odeia a Jesus Cristo? É por isso que eu só consigo ver a educação na perspectiva de colégios confessionais, como é o seu, Andresa, e homeschooling. Não, para mim não há outra alternativa. Pensando nisso, que educação começa pelo desejo da verdade. E nesses colégios de nosso país, inclusive muitos cristãos, o que impera ali é a mentira. É a mentira. Perfeito. E queria só voltar um pouquinho para depois a gente seguir nessa linha da escola, pastor, sobre a questão da igreja. Muitas pessoas, muitas famílias, eu já ouvi isso, ficam na expectativa que a igreja ela supra a educação religiosa dos seus filhos. A gente tem é muito comum você ouvir as pessoas entenderem a educação como sendo algo totalmente separado, como sendo educação secular e educação religiosa. Então, muitas famílias entendem que a educação religiosa eu tenho na igreja e a educação secular eu tenho na escola. E fala um pouquinho Absurdo. sobre essa questão da igreja, Absurdo. assim, do papel da igreja. Uma vez uma pessoa chegou na minha sala, lá na escola, e disse assim: rapaz, olha, eu não sei o que eu faço. Porque a minha filha não quer mais ir para a igreja. A igreja não faz programações atraentes para os jovens. E isso é um caso sério, porque a gente fica sem ter o que fazer. O menino não quer ir para a igreja. A igreja não tem programação atraente. Eu faço o quê? Ai, meu Deus. Não, mas é bem isso, né? É assim que as pessoas veem muitas vezes a igreja, como sendo um local que tem que ser atraente para que o meu filho queira ir, Entretenimento. para que ele tenha, a partir dali, no momento que ele vai, a educação religiosa que eu deveria dar, mas que eu espero que a igreja dê. Exatamente. Eu acho assim, sempre que é falado sobre esse tema, não é? Muitos pastores, inclusive, dizem isso. Eles vão dizer, olha, a função de educar o seu filho é sua, pai. E está correto. Agora, é claro que, assim, cabe ao pastor ensinar a palavra, ensinar a palavra de Deus para os seus membros, para os membros Sim. da igreja,
para que daí, então, os pais em casa reafirmem isso. Mas como você disse, os pais hoje, eles terceirizaram tudo, né? E eles então falaram, olha, o que o meu filho precisa é de entretenimento, crie um grupo de jovens. E muitas igrejas têm feito isso, atendendo à demanda comercial. Como uma igreja, como um comércio, atendem à demanda. E fabricam lá o grupo de jovens. E aí coloca lá um garoto, muitas vezes, 20, 23 anos, com a única coisa que tem na cabeça é gel, mais nada, a única coisa. E aí, só que é o seguinte, os meninos ficam muito animados. Eles vão para o sábado à noite, tem um louvorzão, e as crianças ficam muito animadas, os jovens ficam muito animados. É possível mesmo você prender os jovens ali dessa maneira, com um entretenimento. E aí os pais olham e chegam até a dizer, meu Deus, o meu menino está muito firme na igreja. Olha como que ele está firme, porque a igreja tem uma programação. E assim, qual de nós que não gosta de estar associado a um grupo? Ninguém, a vida não foi feita para viver sozinho. Então, principalmente o jovem, ele chega à igreja e aí tem um grupo de jovens, de pessoas que se identificam, que ele se identifica. É claro que ele adora, mas isso é um clube, não necessariamente é uma igreja. Você pode ter ali um clube, as pessoas ficam ali, gostam de ir, mas não há pregação sólida. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Em muitas igrejas você nunca nem ouviu falar sobre Darwin. Nunca teve uma exposição bíblica sólida para mostrar que o criacionismo é a verdade. Aí esse garoto, ele ficou apenas ouvindo no culto de sábado à noite piadinhas engraçadas, uma pregação descontraída, nada de temas robustos. Não, 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 não. Os jovens não estão preparados para isso. Nada disso. Tudo muito superficial. E aí, então, esse garoto, a vida inteira, passou ouvindo isso na igreja. E ele não foi firmado na sua fé de verdade. Ele chega, então, à faculdade, dominado pelo materialismo, em que Darwin reina absoluto. E aí ele começa a ouvir argumentos ridículos sobre o darwinismo, porque é ridículo. O darwinismo é ridículo. Mas ele não tem base alguma, porque ele foi entretido sábado à noite. Entretido. Então, aí acontece o seguinte, o pai diz, eu não entendo, meu filho foi criado na igreja, agora ele perdeu a fé. Não, ele nunca teve, meu amigo. Ele nunca teve fé. O que ele estava firmado em entretenimento, em agito. E o mais engraçado é o seguinte: os pais, eles não hesitam em enviar o filho para a escola para aprender física, química, assuntos difíceis. Mas aí na igreja não podemos ensinar assuntos difíceis, não. Na igreja não podemos dar material sólido. O moleque pode ir para o colégio, ficar 5 horas ouvindo ensinos que muitas vezes são difíceis no início de assimilar. Mas na igreja a gente tem que dar apenas papinha. Na igreja a gente tem apenas que entreter os jovens. Não precisamos entrar nos grandes temas que são presentes hoje. Por exemplo, na minha igreja. Eu trouxe na minha igreja, para pregar em minha igreja, para dar uma palestra, o Marcos Eberlin, cientista muito conhecido. Ah, ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu fiz uma série que está no meu YouTube, por sinal, chamada Esquerdismo, tentando mostrar que o esquerdismo invadiu as igrejas de uma maneira que as pessoas nem notam. Eles praticam valores esquerdistas sem saber. Sem saber. Eu tenho uma série sobre ateísmo, onde eu falo sobre o ateísmo e imediatamente as pessoas fazem uma relação com o que está acontecendo agora. Mas nada de ensinar isso para os jovens. Nada de ensinar. A única coisa é sobre assuntos superficiais, sobre namoro, e de maneira sempre superficial, bobeirinhas, sabe? Sempre assuntos assim. E como você disse, Andressa, os pais, eles vão lá, terceirizaram, não querem uma igreja que ensine de maneira sólida. Se o pai chega a uma igreja e vê que o ensino é sólido, aí o filho deu uma... é o menino que escolhe a igreja, não é o pai mais. É o menino. É o menino. Isso já aconteceu comigo. Porque na minha igreja não tem culto de jovens. Não tem. Na minha igreja todo mundo é junto, as crianças estão juntos, os adultos estão juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que a gente também, a gente tenta desde pequenininho levar as crianças para o culto também. Nem salinha, a gente tem salinha lá, até a salinha é mais para as crianças e de pais que estão vindo para a primeira vez, mas a gente incentiva que as crianças fiquem no culto também. Por quê? Muitas vezes a salinha também é outro entretenimento. O menino fica até os 12 anos aprendendo o nome, quantas pessoas entraram na Arca de Noé. Depois esse menino chega à adolescência, ele nunca ouviu uma pregação.
A gente não sabe por que os meninos não querem ficar no culto ouvir pregação. 12 anos eles ficaram longe. Durante 12 anos da pregação do pastor deles, nunca nem ouviram o pastor deles. Então, assim, você vê que é a mentalidade de entretenimento, né? É uma mentalidade de entretenimento que existe na igreja e os pais realmente não estão interessados em educar seus filhos e pegar o ensino que receberam na igreja e transmitir aos filhos. É o que eu ensino na minha igreja. Eu falo, a minha pregação de domingo, a Bíblia não é, um elemento na grade curricular, de devocional. Não, não, não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é o centro da educação do seu filho. Então, a pregação que eu faço domingo, eu transmito em texto para os líderes que transmitem para os membros. E eu falo para eles, meditem neste texto durante a semana, ensinem aos seus filhos. Aquilo que você percebeu que é um pouco além de seu filho, traduza-o por uma linguagem mais simples, mas ensine. Ainda que ele não compreenda tudo, repita, repita, repita. Encha-o desse conhecimento, que é uma ideia bem diferente também da ideia construtivista de Jean Piaget, né? Que diz, não, você não pode encher de conteúdo a criança. Não podemos transmitir conteúdo. O conhecimento vem dela mesma. Olha que absurdo. Exatamente. Né? Não é adquirido, é construído por ela. Ou seja, ela deve pensar por si, mas como que ela pensa de cabeça vazia? Ela não tem conteúdo nenhum. Como é que pensa? É um negócio totalmente louco, né? Totalmente irracional. É um absurdo. Enfim, então, eu falo para eles, transmitam. Fale sobre, domingo eu falei sobre, eu disse que a lei moral de Deus, ela sem a lei moral, a vida humana é impossível. E eu tentei argumentar que se você não tem um padrão moral absoluto, a vida humana é impossível. Impossível. Se os valores não vêm de Deus, de uma revelação bíblica, eles virão de quem? Virão dos homens. Só que aí serão sempre relativos, porque nós, homens, somos corruptos. Então eu tentei argumentar e falei sobre isso. É o que a gente vive hoje, né? A gente vive isso hoje. Né? As pessoas... A gente, esses dias, né, com a questão do post que a gente fez e toda a polêmica que houve em cima disso, né, você vê como as pessoas, elas não têm... Do Burger King, né? Elas não têm um direcionamento moral nenhum. Aquilo que é certo, elas transformam em errado. E aquilo que é errado, na cabeça deles é o certo. Mas é isso, tipo, eles estão perdidos porque não existe um direcionamento, não existe um guia, é simplesmente o meu achismo, a partir do que eu entendo como certo e errado. E se cada um for dizer o que é certo e errado a partir da sua própria cabeça, acabou-se, né? Acho que é isso que o senhor quis falar, né? Não tem. Vou dar um exemplo. Vou até dar um exemplo disso que você está falando aí. Se Deus não existe, foi isso que eu falei domingo. Se Deus não existe certo ou errado. Isso é irrefutável. Nietzsche disse isso. Sartre disse isso, Dostoiévski disse isso. Se Deus não existe certo ou errado. Pois bem, a partir disso, que, por exemplo, você vê hoje esquerdistas falando que não existe uma maneira correta de falar o português, não existem regras gramaticais, isso é apenas uma estratégia burguesa para oprimir as pessoas. Ora, se não existem leis morais, ou seja, não existe um padrão absoluto de conduta, por que deveria, então, existir também uma maneira correta de falar o português? Realmente não existe nada. Tudo é uma ilusão. É uma mera ilusão. Só que o problema é que a vida se torna impossível se você não tem um padrão moral absoluto. Exemplo. Se para mim, quando eu me comunico com você, é tudo relativo, se para mim, parede é uma coisa, e para você, Andressa, parede, quando eu falo a palavra parede, você identifica que é corredor, nós não conseguimos nos comunicar. Se não houver um padrão universal, nós não conseguimos nos comunicar. É por isso, por exemplo, que se você quiser falar com uma pessoa de outro país, você tem que, então, entender o padrão daquela língua. Agora, você toca um dó aqui no Brasil, é um dó na Finlândia, é um dó em qualquer lugar, porque é universal. Então, você acaba com toda a existência se você não tem um padrão moral absoluto, se você não tem Deus. Sem Deus, na realidade, tudo é apenas uma grande ilusão. Agora, foi perdido isso por completo. Nós vivemos, então, uma época em que até os cristãos são relativistas. Um absurdo. Até eles dizem, não, peraí, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Ou seja, eu acredito que a grama é verde, você acredita que a grama é rosa e está todo mundo certo. Não pode, não tem como. É o que Aristóteles falava do princípio da contradição. Não tem como. Se eu digo que a grama é rosa, você diz que ela é verde, alguém está errado. Mas se ensina isso não, está todo mundo certo.
Eu posso ter um casamento com uma mulher, você com um homem, tá tudo certo. É o que aconteceu em relação à sua postagem, né? Que trouxe polêmica em se falar de uma coisa óbvia, que um homem só pode ser um homem. Aristóteles dizia isso. A só pode ser A, isso é óbvio. Então, um homem só pode ser um homem, mas se perdeu totalmente, né? E ao invés de se ensinar essas coisas na escola, ou desculpa, na igreja, começando pela igreja, não se ensina. Não se ensina. Se está apenas entretendo os jovens. E aí esses pais também vêm com esse pensamento para a escola e não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados que seus filhos saibam raciocinar, saibam ter o que é chamado, né, de pensamento crítico, conseguir ter uma capacidade de análise. Não, o que eles querem é conseguir passar no vestibular. É isso que eu quero hoje, inclusive pais cristãos. Pois é, eu fui chamada para uma entrevista aqui na rádio local, e aí fui chamada para falar sobre educação cristã. Pastor, eu fui bombardeada por todos os lados, por cristãos, por pastores, que não entendiam a importância da educação cristã. Parecia que eu me senti sozinha, totalmente sozinha, porque parecia que eu estava falando grego. E a gente falando, e eu falando sobre isso, sobre a importância de tipo, de a gente ter uma escola que caminhe junto com a gente, porque o nosso papel quanto pai é conduzir os nossos filhos a Deus. Se você olha para Deuteronômio 6, para mim é o texto mais assim, clássico e mais direto, né, de Deus Concordo. para nós, em relação a inculcar né, a palavra de Deus, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, né? Essas palavras que eu te ordeno, inculcarás os teus filhos, dela falarás, sentado em tua casa e tal. Então, essa ordem que Deus nos dá, ela precisa estar acima de todas as coisas. Mas parece que hoje, na cabeça da gente, a gente foi tão secularizado que a coisa mais importante, e não é que não seja importante, né, a educação, uma boa educação, como o senhor disse aí, eu não coloquei na escola cristã que tem aqui porque ela não é boa. Né? Então, assim, a educação cristã, a gente entende que a gente precisa oferecer uma excelente educação para os nossos filhos. Mas essa não pode ser a nossa principal motivação. Né? Eu acho que a gente esquece que a gente está aqui de passagem, a gente esquece que o nosso lar não é aqui, que nós estamos criando filhos para Deus, para voltarem para o lar celestial, e acaba que a gente finca os nossos pés nesse mundo e parece que todas as nossas decisões giram em torno desse mundo, como se isso aqui fosse o nosso fim, né? E não o meio pelo qual Deus nos criou para glorificar o seu próprio nome, né, através Andresa, da nossa vida. eu acho que a gente talvez iria até falar disso mais à frente, mas como que o que você está falando, eu acho que tem a ver. Você deu uma deixa aí. Que você disse que você estava dando entrevista e próprios pastores, eles acham que é essa caixinha, não é? Ensino secular, gramática, Isso. português, física é uma coisa, ensino religioso é outra coisa que não tem nada a ver. E eles foram enganados, por isso enviam seus filhos para colégios não cristãos, foram enganados de que há neutralidade. A neutralidade é o cavalo de Troia. Perfeito. Que enganou pastores e pais, que foram convencidos de que há neutralidade. Não há. Não é possível existir neutralidade. Por exemplo, a teoria de Darwin, a teoria da evolução, não há neutralidade ali. Parte-se de um pressuposto. Que pressuposto? Que Deus não existe. Que Deus não existe. Ou então, como diz o professor Adalto Lourenço, olha o que ele fala. Ele diz o seguinte, que quando eles vão estudar o início das coisas, eles não estudam assim, ó. Como começou? Como começou? Não. Eles estudam assim. Como as coisas evoluíram? Eles já partem do pressuposto de que as coisas evoluíram. Então, você vê, aí diz que há neutralidade. Não, não há neutralidade. Não há. Cada ensinamento tem sempre uma cosmovisão por trás. Sempre há uma cosmovisão. Materialista, no caso, das escolas pagãs. E em se tratando da escola pública, é uma aberração que não tem tamanho. Por quê? A gente acho que vai falar disso daqui a pouco, né, sobre o Estado laico. Ora, a educação tem que ser neutra, não é? Porque na escola pública recebe pessoas de todas as crenças. Aí se diz, está vendo? É neutra. Não é neutra. Não é neutra. Exemplo, ideologia de gênero. Parte-se de qual pressuposto para afirmar a ideologia de gênero? Mais uma vez, o pressuposto de que não existe Deus, de que somos apenas matéria. E aí então vai se desenvolver a ideologia de gênero. Olha, o seu sexo biológico,
é diferente do seu gênero. E aí também usam a palavra gênero de maneira errada, porque a palavra gênero, ela não era utilizada para sexo. A palavra gênero, ela era utilizada para designar palavras. Exemplo, você perguntava qual o gênero da palavra maçã. Você não perguntava qual o sexo da palavra maçã, porque a palavra gênero é para designar o substantivo, masculino ou feminino. A maçã, o boi. E você não perguntava qual o gênero da criança, você perguntava qual o sexo. Portanto, palavra sexo relacionada a seres humanos e a palavra gênero relacionada a palavras. Mas aí a esquerda, num jogo de mágica, numa brincadeira semântica, pegou a palavra gênero e converteu para pessoas. E aí então transmite a sua ideologia, que é baseada num preceito de que Deus não existe. Porque veja bem, se Deus não existe, Gênesis está errado. Não é um homem e uma mulher casados até que a morte separe. Não tem esse padrão. Se Deus não existe, não tem esse padrão. É o que a gente achar. Então, a ideologia de gênero já parte de um pressuposto, tem uma cosmovisão ali por trás. A ideologia de gênero, ela vai nascer, algumas influências, mas principalmente através do feminismo. Principalmente através do feminismo. Qual é o preceito que está por trás da ideologia de gênero? Mary Wollstonecraft, ela é chamada de uma das primeiras ideólogas acerca do feminismo. Ela veio antes do que é chamado feminismo de maneira oficial. Ou seja, ela é da época do proto-feminismo. E ela dizia o seguinte, que homens e mulheres são iguais. Eles são iguais. É que a educação, se dermos uma educação idêntica, os dois serão iguais. O que é mentira. Não importa a educação. Um homem continuará sendo um homem, uma mulher continuará sendo uma mulher. Agora, veja bem. Ali nasce a ideologia de gênero. Porque se Mary Wollstonecraft está certo, que nós, homens e mulheres, somos iguais, dependendo apenas de certas influências para que nós sejamos diferentes, no caso a educação, ela dizia, os homens recebem educação e as mulheres não, por isso são diferentes. Uma travadinha. Tá me ouvindo, André? Deu. Eu tô te ouvindo, deu um negocinho na tela, mas eu continuei te escutando. Então tá bom. Então, a ideologia de gênero, ela vai se construindo a partir dessa premissa aqui, ó. Somos iguais. Homens e mulheres não são diferentes, como a Bíblia diz. É mentira. Somos iguais. Essa semente que Mary Wollstonecraft plantou lá atrás, lá na frente, se transformou na ideologia de gênero. Então, a própria ideologia de gênero não nasce no vácuo. Não nasce em cima do nada. Ela nasce com base em uma premissa. Portanto, não existe escola neutra. Assim, a gente tem que ir mesmo para uma escola que é confessional. E às vezes a gente... Ô, pastor, e às vezes a gente acha, não, porque não tem religião. Sendo que tudo que a gente professa é uma fé em alguma coisa. Então, claro, o evolucionismo. Até eu vi um documentário bem interessante que dizia assim, meu Deus, ele precisa ter muita fé para você crer no evolucionismo. Exatamente. Porque não existe nada concreto, não existe nada que prove aquilo ali. E se crê piamente no evolucionismo. Né? Se você diz, por exemplo, que não existe verdade absoluta, você está crendo, tendo fé que não existe verdade absoluta. É até contraditório, né? Exatamente, né? Com certeza. Aí você pergunta para ele, você tem certeza disso? Você tem certeza que não existe? Você crê nisso? Aí ele fala, sim, pronto, já desfez o que você acabou de falar. Então, acho que para falar a verdade, André, isso é tão sério que eu acreditava nisso, que havia essa separação. Olha, há essa separação. O ensino é neutro. Português. E o pior, assim, quando eu era garoto, eu tinha lá 12, 13 anos, nem existia ideologia de gênero nas escolas. Esse ensino sexual absurdo, essa perversão sexual absurda que existe hoje. Por exemplo, na minha igreja, muitas mães retiraram os filhos das escolas, porque, por exemplo, com 7 anos, uma menina de minha igreja, ela tinha 7 anos, ela recebeu uma apostila. Na apostila estava assim, ó, qual é a sua família? Aí, vários quadros. Um quadrinho, um homem e uma mulher branca. E as crianças embaixo. Um homem negro, uma mulher negra, as crianças embaixo. Um homem negro, uma mulher branca, as crianças ali. Um homem, outro homem e mais crianças. E embaixo, qual é a sua família? Ou seja, há vários tipos de família. E um homem com outro homem é mais um tipo de família. 7 anos. Semana passada eu fazia uma live
E aí a minha companheira disse o seguinte: não, pastor, isso aconteceu comigo, com a minha filha de 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí me diz, há neutralidade. Não há neutralidade. Esse povo quer perverter as nossas crianças. Por isso que não faz sentido algum. Mas mesmo assim, na minha época não tinha isso. Não tinha. Mesmo assim, eu nunca ouvi o nome de Deus na minha sala de aula. Ou seja, isso é horrível também. Ainda que você não tivesse essa doutrinação esquerdista em todos os âmbitos, ainda que fosse possível ensinar de maneira neutra, que não se blasfemasse, não se criticasse a minha fé, ainda assim, enviar o meu filho para um lugar em que durante 15 anos, Jesus Cristo, o autor de toda a existência, criador de todas as leis da física, da biologia, ele não é nem mesmo mencionado, isso está sendo... Você está passando uma mensagem para o seu filho. Jesus é irrelevante. Jesus é irrelevante. Para todas as questões da existência, Jesus é irrelevante. Jesus é uma coisa que você faz no domingo à noite. Então, mesmo uma escola que conseguisse fazer isso de neutralidade, não é possível, mas mesmo que houvesse essa escola, não ensina nada de esquerdismo. Nada. Nada, nada, nada. Só matemática, só física, só. Mesmo assim, esse lugar seria um cemitério de crentes, da mesma maneira. Porque estaria se passando a mensagem que Jesus Cristo é irrelevante. Mas, Provérbios declara, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Imagine falar de Mona Lisa descartando Leonardo da Vinci. Imagine falar da Capela Sistina ignorando por completo Michelangelo. Agora, imagine então falar de todos os saberes que provêm de Jesus, ignorando-o. Jesus é o alfa e o ômega. A gente sempre traduz isso assim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última. Portanto, Jesus é o princípio e o fim, e está corretíssimo. Mas é mais do que isso. É mais. Jesus não é apenas o princípio e o fim, não. É mais. A figura aqui do alfabeto é fundamental. Por quê? É por meio da linguagem, que começa com o alfabeto, que todos os conhecimentos são possíveis. Hoje, por exemplo, eu estou estudando filosofia. E lá acaba entrando matemática, um pouco de astronomia. Eu estou adquirindo conhecimento de outros ramos por meio da linguagem, por meio do português, por meio do alfabeto, de interpretação de texto. Então, Jesus, ele é o início e o fim de todo conhecimento, porque todo conhecimento passa pela linguagem. Tanto é que Aristóteles chegava a dizer que a linguagem é pensamento, o pensamento é linguagem. Ou seja, não há conhecimento real sem Jesus Cristo. Tanto é que as grandes faculdades, Harvard, por exemplo, a declaração de missão delas, qual foi? Aqui, é para se conhecer a Jesus Cristo. Aí quando você fala isso, você pensa, o que era um colégio então? O que era oração o dia inteiro? Não! 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 Para ingressar nessas faculdades tinha que saber latim, grego e hebraico. Física, tudo isso era ensinado. Mas eles diziam, Jesus Cristo é o centro do conhecimento. Não há como você separar Jesus Cristo de todos os saberes. Afinal de contas, ele é o criador de toda a existência. Jesus é o criador da realidade. E educação, pegando até uma linguagem filosófica da filosofia grega, ora, o que é educação? É tentar interpretar a realidade. A física é isso, é conhecer as leis da física, química, a mesma coisa. Ora, como que a gente pode separar Jesus, que é o criador de toda a realidade, de toda ela? Como separar a realidade daquele que gerou a própria realidade? É um absurdo que não tem tamanho. Por isso, não por acaso, no livro Quem Domina a Escola Controla o Mundo, o autor diz o seguinte, que em culturas que as pessoas acreditavam em espírito da floresta, que deuses que governavam a plantação, os astros, os elementos. Por exemplo, Shakespeare vai falar isso, né? A culpa é dos astros, todo mundo coloca a culpa nos astros, como se a organização dos planetas determinasse o comportamento humano. Veja bem, se você acredita que a chuva acontece por conta de um deus, e esse deus, de acordo com os deuses gregos, a cada dia eles estavam de um jeito, pareciam deuses bem humanos, você não tem padrão, você não tem como estudar os fenômenos. Agora,
Na cultura cristã, com a crença de que existe um Deus racional, que ele criou todas as coisas, um Deus de ordem e de leis, foi com base nessa premissa que os estudiosos partiram para estudar o mundo. Agora, com base numa premissa de que não tem regra o mundo, é um Deus que controla o vento, é outro Deus que briga e controla o fogo, e tem dia que eles brigam, sabe? Não tem regra. Então, cada dia é uma coisa. Como que, com base nessa premissa, você vai sair de casa e falar, eu vou estudar as regras do mundo? Não há regras. São deuses emocionais que orquestram o que, de acordo com a mente deles, louca e alucinada. Por isso, nessas culturas, o autor de Quem Controla a Escola Domina o Mundo, o autor vai dizer, nessas culturas não houve progresso científico, por conta de uma premissa incorreta. Agora, na cultura cristã, por conta dessa premissa adequada, houve progresso. E os cientistas, principalmente da Idade Média, eles partiam da seguinte ideia: eu preciso descobrir como Deus criou o mundo. Quais são as leis que ele estabeleceu para reger o universo? Então, assim, isso que a gente vê hoje, essa secularização, inclusive na cabeça de pastores, é uma aberração. Uma aberração que não tem Retrocesso, tamanho. né, pastor? Total, total, total. Inclusive, você estava falando, eu estava lembrando de um dado que eu descobri há um tempo atrás, quando a gente estava justamente pesquisando isso, e as pessoas elas têm essa visão de que ciência e fé são algo totalmente à parte, né? Que a ciência e a fé elas não se unem. E a gente descobriu que 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel do século passado eram cristãos, 65%. E 20% eram judeus, ou seja, 85% A maioria. das pessoas que fizeram ciência, uma ciência relevante que impactou o mundo, eram teístas, né? Indo de Sempre conta. foi. Pois é. Sempre foi. Não, isso é outro dado, né? Que é impressionante como que mentem sobre isso. E convenceram os pais, inclusive, que a ciência é uma coisa separada por conta disso. Ó, tá vendo? Olha, quem hoje é inteligente é o ateu. Só que o Salmo, lá há muito tempo, já dizia: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Primeiro, o ateísmo não é uma coisa moderna. Hoje, talvez, acho que nunca na história teve tanto materialismo como hoje, talvez. Mas o ateísmo é antigo. Lá na Grécia já havia ateísmo. Karl Marx, por exemplo, a sua tese de doutorado foi com base em Demócrito. Demócrito era um filósofo tomista. Atomista, ele acreditava que a única coisa que existe são átomos, ou seja, só matéria. Estava lá na Grécia. E agora, o próprio Aristóteles, Platão, eles não conheciam o nosso Deus cristão, não conheciam, mas até eles falaram, gente, não faz sentido falar que o mundo veio do nada. Para Aristóteles, por exemplo, ele falava que ele chamava de Deus de o primeiro motor, o motor que causou todas as outras causas. Não dá para pensar de maneira racional sem conceber uma mente inteligente que criou todas as coisas. Ou seja, o criacionismo, essa perspectiva de mundo com base em Deus, sempre foi a base sobre a qual se erigiu todos os outros conhecimentos e descobertas científicas maravilhosas, principalmente na Idade Média, e agora também, como você citou aí, Andressa. Perfeito. Perfeito, pastor. Eu passei ainda mais umas 2 horas aí conversando sobre isso. Amo esse assunto, né? E aprendi Demais. muito aí com o senhor Demais. durante essa... Não, eu tô aqui, assim, eu tô feliz demais, porque ao ver você, do jeito que você está falando, e a perspectiva que eu tenho da maioria dos colégios não é essa que você está me dando. Infelizmente, os próprios donos de colégios cristãos não têm esse entendimento que você tem. O próprio Solano Portela vai falar sobre isso no livro dele, né? Sobre o que estão ensinando aos nossos filhos, mostrando que nas próprias escolas cristãs o esquerdismo, o construtivismo dominou. Dominou. Então, assim, a sua escola me parece ser uma raridade. Misericórdia e graça do Senhor nas nossas vidas, que nos chamou para si, né? E a gente tem se Amém. sentido ao longo dos últimos anos, assim, como se Deus estivesse tirando as escamas dos nossos olhos. Amém. E porque a gente era construtivista. Então, sabe assim, Olha, Deus tem feito milagres assim na nossa vida e tem sido uma bênção viver isso. E a gente fica assim, em êxtase cada vez que a gente descobre mais alguma coisa, que a gente entende, né, alguma coisa. E a gente tem, assim, sido muito grato a Deus realmente por tudo, né? Olhado as outras escolas que ainda não têm vivido isso que a gente tem vivido com um olhar de misericórdia, né? Porque a gente esteve ali também há algum tempo atrás, mas louvando a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, pelos olhos que Ele tem, né, aberto, pela sua verdade que Ele tem nos revelado.
e tem nos feito a duras penas, né? Com muitas lutas, muitas batalhas, muitas lágrimas, né? Mas crendo que Ele está à frente de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E que Ele vai adiante de nós, né? Fechando as brechas e nos mostrando Amém. aí o caminho que a gente precisa seguir. Mas, pastor, foi uma bênção estar com o senhor hoje. Ó, Obrigada, aprendi muito, né? Já vamos marcar aí a próxima live, que eu quero, né, beber um pouquinho mais aí desse conhecimento sobre a educação cristã. São poucos os pastores que falam sobre isso, né? São poucos os pastores que entendem isso sobre a educação cristã, o impacto que isso tem na formação das famílias. E para a gente fechar essa live, queria só que o senhor deixasse um recado para as famílias cristãs, né? O que o senhor tem a falar sobre educação cristã, para a gente poder olha, fechar. Pudesse resumir aí. Quando eu era garoto, eu me converti. Assim, meu pai começou a frequentar a igreja. Eu tinha, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim. E meu pai, mesmo antes de meu pai se converter, em casa, nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Nunca ouvi meu pai falar um palavrão em casa, mesmo antes de se converter. E eu aprendi tudo isso na escola. Tudo isso na escola, através das companhias. E levando em conta que na minha época, eu acho que era ruim, mas era muito menos pior do que está hoje. Hoje, assim, é explícito a aberração que acontece. Mas, assim, eu lembrava, então, das companhias, eu lembrava o que aconteceu comigo na escola, como que esses comportamentos entraram em mim. Uma coisa que aconteceu comigo também é que eu era um garoto, eu gostava de estudar. Eu lembro até hoje, a professora, no primeiro ano, eu fiz um resumo e a professora me chamou. E eu vi que ela falou: Rodrigo, que excelente o seu texto, tá muito bom. E eu falei: pô, eu acho que eu levo um jeito para esse negócio aí. Que legal, que legal. Ela falou: então deve ser, né? Mas enfim, mas com o passar do tempo, eles conseguiram destruir em mim o desejo por conhecimento. A tal ponto que eu comecei a entender a jogada. A jogada era o seguinte: eu perguntava, o que eu vou usar isso aqui na minha vida? Qual o objetivo disso? E eu não conseguia fazer esse contato com a realidade. Coisas que as crianças perguntam para os pais: pai, por que eu estou aprendendo isso? E os pais ignoram. Não é importante. Então eu entendi o jogo. O jogo era o seguinte: olha, os professores parece que fingem que ensinam, nós, alunos, fingimos que entendemos. No final, todo mundo passa. E o objetivo único disso aqui é arranjar um emprego. É isso. Eu entendi. Eu havia entendido a jogada. E aí eu lembro que eu ia para a escola, eu tinha um caderno que durou 3 anos. Um caderno. Um caderno só. E eram várias matérias. Porque não é que eu era preguiçoso, eu sempre fui muito dedicado nas minhas coisas. É que eu falei: isso aqui é inútil. Isso aqui é estúpido, é inútil, é irrelevante. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Isso aqui é uma estupidez que não tem tamanho. E além da questão, então, do conteúdo imoral que eu recebi por meio das influências das amizades erradas, que eu nessa época nem foi tanto por professores. Eu não lembro de professor fazer o que eles fazem aqui hoje, ensinar essas coisas. Não me lembro, nem uma vez sequer. Mas por meio das companhias ali, eu aprendi muita coisa que não prestava. E então, associado também a essa inutilidade, eu falava: gente, isso é um absurdo. Mas quando eu comecei a me aprofundar no meu estudo sobre marxismo, socialismo, eu falei: gente, é um absurdo. Aí eu falei: não tem condição alguma de meu filho frequentar uma escola não cristã. Não é possível. Não é possível. E aí eu encontrei vários pastores e pais honestos, cristãos honestos. Cristãos e pais honestos, e que eu os conhecia piedosos. Não eram assim, sabe? Aquele cristão de domingo e que durante a semana ele era hipócrita. Não! Pais e cristãos honestos, que não entendiam por quê os seus filhos chegavam à adolescência e não queriam saber de Cristo. Aí eu falava para eles: olha, não precisa ser gênio, eu vou explicar para vocês. Pastor, eu tô contagem regressiva, 15 segundos para acabar a live. Nossa, vou ver se eu consigo terminar.
Então é o seguinte, o pai envia o filho para um colégio pagão. O menino fica durante 15 anos num colégio pagão. Ele fica com amigos pagãos recebendo ensino pagão.